Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A história começa com John Sui, um garoto de família rica que vive se metendo em problemas, agindo como se nada o afetasse. Certo dia, ao chegar na escola, ele encontra Kimol, uma garota por quem se apaixona instantaneamente e decide voltar para a escola, mesmo após ter abandonado os estudos anteriormente por não gostar do ambiente escolar. John Sui e seu amigo Jansung acham Kimol uma pessoa estranha à noite. Curiosos, eles procuram por seu amigo Kizu para perguntar por que ele não foi à escola. Kizu explica que precisou trabalhar para ganhar dinheiro. Quando John Sui retorna para casa, descobre que seus pais o deixaram sozinho, avisando que só voltariam quando ele mudasse de comportamento. Agora, ele terá que sobreviver com apenas $100. Para John, isso parece uma vantagem, pois ninguém mais o importunaria. Ele até decide organizar uma festa, sem imaginar que sua vida mudaria drasticamente. De repente, um bebê aparece em seu carrinho de compras. Confuso, John leva a criança ao serviço social para que os pais verdadeiros a encontrem. No entanto, ele encontra um bilhete informando que o bebê se chama Gura e que é seu filho. Incrédulo, John busca todas as garotas com quem se envolveu para descobrir se alguma delas é a mãe da criança, mas nenhuma é. Assim começa sua jornada como pai solteiro, uma tarefa tão difícil que ele acaba pedindo ajuda a Kimol para fazer o bebê dormir. Gura não para de chorar, então John Sui decide deixá-lo em um orfanato. No caminho, encontra Won-hug, que também pensava em abandonar seu filho. Eles conversam e decidem não abandonar as crianças. Logo, outro homem aparece com o bebê, mas ele não planejava abandoná-lo. Ele apenas havia saído para passear e aproveita para convidar John e Won-hug a participarem de seu clube de pais solteiros. No dia seguinte, John Sui recebe uma ligação de seu professor, que avisa que, se ele não voltar à escola, será expulso. Sem saber o que fazer, ele tenta esconder o bebê em um dos armários da escola, mas é descoberto por um funcionário. Sem outra opção, ele leva Guran para a sala de aula, onde é bem recebido pelos colegas. No entanto, um dos alunos, Shijo, reclama que a escola não é creche, o que deixa John tão irritado que ele joga uma fralda suja de Gura no livro de Shijo. Enquanto isso, os professores discutem se John Sui deve ser expulso. Alguns acreditam que ele merece uma chance, pois ter um filho não é motivo para expulsão, enquanto outros argumentam que John sempre foi um aluno problemático. Nesse momento, Kimol intervém, afirmando que não há nenhuma regra que proíba a presença de bebês na escola, o que encerra a discussão. Mais tarde, John descobre que Kizu precisa de dinheiro para ajudar sua mãe, que está muito doente. Comovido, ele dá a Kizu tudo o que tem como forma de agradecimento, já que Kizu havia ajudado John antes. Ao voltar para casa, John percebe que esqueceu de comprar algo importante, mas tenta agir como se nada tivesse acontecido. Quando chega em casa, ele vê todas as coisas do bebê e sente um forte peso na consciência. John vai à delegacia e finge estar desesperado pelo desaparecimento de Gura. Felizmente, os policiais encontram o bebê e o devolvem. Um dos oficiais avisa que Gura não está mais aceitando mamadeira e que precisa de leite materno. Desesperado, John vai a um posto de saúde e pede uma lista de mães recentes, criando toda uma história sobre sua esposa ter falecido durante o parto, para conseguir leite para Gura. Enquanto alimenta o bebê, John encontra um cartão de convite para o clube de pais solteiros e decide se juntar ao grupo. Lá ele reencontra Won-hug, que também se uniu ao clube. Depois, John e Kimol levam Guran para ser vacinado, e uma mulher pergunta quantos filhos eles têm. Kimol responde que tem 9, referindo-se aos seus irmãos mais novos. Mais tarde, John Sui consegue um emprego em um bar e, enquanto distribui panfletos, deixa Guran sob os cuidados de algumas modelos que estavam descansando. Quando retorna, encontra seu filho sozinho e todo sujo de maquiagem. Shijo, por sua vez, continua falando mal de John Sui, se vangloriando de que será a melhor aluna da turma. Kim percebe que está sendo enganada e John deixa claro que não permitirá que ela se torne a melhor da turma. Além disso, ele acaba sendo reprovado nas provas. Embora eles se aproximem, os outros alunos não querem que o bebê de John os distraia, o que o deixa triste. Desanimado, ele sai para beber e, no caminho de volta para casa, vê Kim Viol. Ao vê-la, John muda de direção e vai embora.
No meio do caminho, ele encontra o pai dela, que o agradece por ajudar sua filha a voltar para a escola. O pai de Kim Viol explica que, desde pequena, sua filha sempre teve uma capacidade intelectual muito superior à dos outros, mas por causa disso era desprezada por seus colegas. Cansada dessa situação, Kim Viol decidiu abandonar a escola. No entanto, ao conhecer John, sentiu-se motivada a voltar. Quando John chega em casa, encontra um bilhete deixado por Kim, dizendo para ele não se desanimar, pois ela sempre estaria ao seu lado. Embora isso o console um pouco, ele ainda se sente mal por ter sido suspenso e sente falta dos amigos que não o procuraram. Enquanto isso, os pais de John vivem em uma sauna para se esconderem, acreditando que o filho nunca os encontraria ali. De repente, a mãe de John discute com outra mulher, que acaba sendo a mãe de Kim Viol. Os pais dos dois se reconhecem e se abraçam, pois serviram juntos na marinha. Durante a conversa, o pai de Kim Viol menciona que sua filha está ajudando a cuidar do bebê de um amigo, já que os pais da criança o abandonaram. Isso irrita o pai de John, que não consegue entender como um estudante pode ter um filho, e critica os pais do bebê por não criá-lo adequadamente, sem saber que o bebê é na verdade seu neto. No dia seguinte, a mãe de John volta para casa e conhece Kim Viol, que explica estar cuidando do bebê da dona da casa. A mãe de John, com raiva e mal interpretando a situação, joga um prato de comida no marido. No dia da prova, Kim Viol termina rapidamente, enquanto John tenta encontrar um novo emprego, já que deixou o antigo após ver que haviam negligenciado seu filho. No entanto, ele não consegue emprego, pois ninguém o aceita com o bebê. Chega a noite e John, sem dinheiro, consegue apenas comprar uma caixa de leite. Quando vai alimentar o bebê, o leite cai no chão. Um homem bêbado se aproxima e rouba o restante de seu dinheiro. John tenta fugir, mas acaba sendo levado por uma viatura policial, acusado de roubo. Felizmente, o professor Cholo o tira da prisão e lhe dá dinheiro para comprar mais leite. Quando John chega em casa, encontra seus pais esperando por ele. Ele confessa que o bebê é seu, que a mãe da criança o abandonou e que ele, apesar de ter pensado em fazer o mesmo, não conseguiu, pois não queria que seu filho crescesse sem pai. Ele explica que tem feito o possível para cuidar do bebê. O pai de John diz que entende a situação e afirma que ele voltará a estudar, enquanto a mãe cuidará do bebê. O pai ainda o aconselha a parar de se meter em confusão e, para que ele aprenda a lição, dá-lhe um último conselho firme. Josu e seu pai vão à escola para exigir o fim da suspensão, mas, no mesmo momento, ficam sabendo que Guara foi levado às pressas ao hospital por causa de uma febre alta. John imediatamente culpa sua mãe, acusando-a de ter infectado o bebê, já que ela estava doente. Em um momento de fúria, ele a insulta, dizendo que se comporta como um psicopata. Ao voltar para casa, John encontra um álbum onde sua mãe registrou tudo o que enfrentou para criá-lo. Isso o faz refletir, e ele acaba pedindo desculpas por seu comportamento. Logo depois, ele encontra Kizuki, que pede desculpas de repente. É nesse momento que descobrimos que o verdadeiro pai de Guaran é Kizuki. John fica furioso e agride o amigo. Quando John questiona Kizuki sobre por que ele fez isso, sendo seu melhor amigo, Kizuki confessa que sempre quis ter nascido em uma família rica como a de John, para poder viver livremente. No entanto, por ser pobre, ele teve que abrir mão da amizade e do próprio filho. John, magoado, diz a Kizuki que ele agora terá que cuidar de Guaran e sai de cena. O resultado das provas é divulgado, e Kim Viol fica em primeiro lugar. John a parabeniza, e ela comenta que Guaran sente muito a falta dele, assim como ela sabe que John também sente falta do bebê. Ele, no entanto, responde de forma fria, dizendo que isso seria impossível, pois ele não queria tornar a vida de ninguém miserável. No dia seguinte, Kim Viol e Jameson informam John que Guara foi adotado por uma família estrangeira e será levado embora no dia seguinte. John parece não demonstrar muito interesse. Mais tarde, ele vai até a casa de Kizuki e ouve o amigo confessar à sua mãe que queria criar o filho, mas, devido à sua situação financeira, acreditou que o bebê teria uma vida melhor ao lado de John. No dia da partida de Guara, Kim Viol insiste para que John, pelo menos, se despeça do bebê. Isso faz com que ele mude de ideia e saia correndo para tentar impedir a adoção. Quando John finalmente chega, Guaran já está sendo entregue à nova família. John tenta se aproximar, mas é impedido pelos seguranças. Desesperado, ele grita para que devolvam seu bebê,
pois percebeu que não consegue mais viver sem ele. Mesmo que ele não seja o pai biológico, John se considera o verdadeiro pai, já que foi quem cuidou e amou Guara. Felizmente, a nova família percebe o quanto Guaran também ama John e concorda em devolvê-lo. John e seus amigos celebram a recuperação do bebê e decidem que ele e Kizuki irão se revezar para criar Guara. Por fim, Kinvyol surpreende John com um presente, um beijo. Ele parece gostar, encerrando a história com uma sensação de reconciliação e novos começos.